Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre leis temporárias e leis excepcionais. Essas duas modalidades de lei, podemos dizer assim, estão previstas no artigo 3º do Código Penal e ela traz uma previsão em relação à sua aplicabilidade, que nós vamos falar logo na sequência, depois de conceituar tanto a lei temporária quanto a lei excepcional. Bom, as leis temporárias e leis excepcionais, elas surgem para ter uma vigência por um tempo determinado. Não quer dizer que esse tempo vai estar determinado necessariamente, que é o caso da lei excepcional, mas ela surge em decorrência de uma situação. E, em regra, ela deve cessar após essa situação. A lei temporária, ela tem uma vigência determinada. O que isso significa? A lei é editada e ela já é editada com um prazo fim. Por exemplo, a lei da Copa, que é a lei 12.603, que foi editada para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e ela previu, entre outras previsões, que os tipos penais previstos naquele capítulo da lei iriam viger até dia 31 de dezembro de 2014. Então, olha só, a lei temporária, ela inicia e ela tem um prazo para terminar. Ela surgiu em decorrência de uma situação, por exemplo, a Copa do Mundo, e ela vai cessar no momento em que a lei prevê. Então, no momento em que a lei previu, a lei determinou que aqueles tipos penais seriam tipos penais até dezembro de 2014, e assim foi. Então, essa é a lei temporária. Ela tem uma data de início e uma data de fim. A lei excepcional, ela surge em uma situação excepcional, em uma situação específica, geralmente relacionada a emergências, enfim. Nós temos situações que nós podemos citar, situações que nós podemos imaginar. Então, por exemplo, vamos supor que o Brasil entra em um estado de guerra e então é editada uma lei que vai determinar que aquelas previsões vão ter vigência até o momento em que a guerra cessar. Nós não sabemos quando é que essa guerra vai cessar, mas quando ela cessar, a lei cessa também. Da mesma forma, e talvez algo mais visualizável por nós, é a questão das situações de calamidade pública. Então, nós temos aí, por exemplo, um estado que está sofrendo com a seca, não tem água, não tem nada. Então, o Estado, né, ou a União, edita uma lei em relação àquilo, e essa lei vai ter vigência até que o estado de calamidade pública cesse. Essa é a principal diferenciação entre a lei temporária e a lei excepcional. Essa diferenciação é bem simples, é uma questão conceitual em relação à lei temporária e à lei excepcional. Porém, nós temos a previsão do artigo 3º do Código Penal, que vai nos dizer o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. E a leitura do artigo ela parece simples, mas a gente precisa entender algumas coisinhas, principalmente se a gente já tem conhecimento sobre a irretroatividade da lei penal. Esse é um assunto para outro vídeo que eu já pretendo gravar, muito provavelmente na sequência, mas que, para entender o que esse artigo 3º quer dizer, eu vou precisar resumir basicamente o que se trata. Bom, nós temos uma previsão legal lá no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que isso significa? Nós temos aí uma regra e uma exceção. A regra geral é que a lei penal não retroage. O que isso significa? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um cliente e esse cliente cometeu um delito que previa uma pena de 2 a 4 anos, ok? Então, hoje, esse crime previa uma pena de 2 a 4 anos e ele cometeu esse delito hoje. Amanhã passa a vigorar uma lei que prevê que esse delito vai ter pena agora de 4 a 8 anos.
Aí eu pergunto, qual é a lei que eu vou aplicar, qual é a pena que eu vou aplicar para esse indivíduo que ontem praticou um delito que tinha pena de 2 a 4 anos e que hoje esse delito está com pena, né, com o preceito secundário de 4 a 8 anos. A lei que eu vou aplicar é a lei vigente no momento dos fatos. Isso nós chamamos de teoria da atividade. Mas, como eu disse, é um assunto para o próximo vídeo. Mas é importante destacar esse ponto. Contudo, nós temos uma exceção, que é a exceção de quando essa nova lei beneficia ao réu. Então, vamos supor que eu tenho um cliente que no ano de 2014 foi condenado em dezembro de 2000, ou melhor, em dezembro de 2004, foi condenado pelo crime de adultério. O crime de adultério ele não existe mais hoje, mas na época ele existia no artigo 240 do Código Penal e ele previa uma pena de 15 dias a 6 anos, se eu não me engano. E vamos supor, então, que o meu cliente foi condenado em dezembro de 2004 pelo delito de adultério. Está lá cumprindo a pena dele, muito provavelmente em regime aberto ou talvez com alguma substituição, e surge uma nova lei no ano de 2005 que nos diz que esse artigo 240 está revogado do Código Penal. Esse crime de adultério não existe mais. O que acontece? A lei penal vai retroagir e vai entender que, em que pese o meu cliente ter cometido o crime, ou melhor, tenha praticado o adultério no momento em que aquele fato era considerado um crime, agora a nova lei diz que isso não é mais crime. Inclusive, esse fenômeno nós chamamos de abolitio criminis. Tá? É um termo aí do direito penal, mas também que nós vamos falar, né, no próximo vídeo. Então, a nova lei vai sim retroagir para beneficiar o meu réu. E o meu réu, então, não vai mais, vai ter aí, então, a punibilidade extinta, visto que aquele delito não é mais considerado um delito. Então, a lei que vai valer para aquele fato vai ser a lei vigente em 2005, e não a lei vigente em dezembro de 2004, que era a lei que estava vigente no momento que os fatos foram praticados. Então, aí uma exceção, né, à regra de que a lei aplicada é a lei vigente no momento dos fatos. Ótimo, então. Superados os entendimentos de irretroatividade e retroatividade da lei penal, nós precisamos falar sobre o fenômeno conhecido como ultratividade. Ultratividade da lei penal, ela tem relação com esse artigo 3º do Código Penal. Então, vamos lá. O artigo 3º nos diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Olha só, o meu cliente, muito esperto, praticou um delito aqui, durante a vigência de uma lei temporária ou de uma lei excepcional. Antes, esse delito previa uma pena de 2 a 4 anos. Durante a vigência da lei temporária ou da lei excepcional, essa lei passou a prever que o meu delito vai ter pena de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. E, posteriormente, quando o meu cliente venha a ser denunciado por esse delito, a pena para esse delito, para esse crime, já não previa mais aquela pena de 3 a 8 anos. Ela passou a prever uma pena inferior, de 1 a 3 anos. Então, vejam, se nós analisarmos aqui, a lei mais benéfica, com certeza, vai ser essa que está vigente agora, nesse momento. Porém, nós precisamos considerar que o delito foi praticado durante a vigência da lei temporária ou da lei excepcional.
Se nós pensarmos nos conceitos que foi explicado agora há pouco, nós aplicaríamos a exceção da irretroatividade e, para beneficiar o réu, essa aqui seria a pena. Essa aqui, 1 a 3 anos, seria a pena que eu iria aplicar para esse réu. Contudo, essa regra aqui não vale quando o delito é praticado na vigência de uma lei temporária ou de uma lei excepcional. Nesse caso, o meu cliente vai responder por uma pena de 3 a 8 anos. E isso nós chamamos de ultraatividade da lei penal. Vejam que o objetivo da lei temporária ou da lei excepcional é justamente abarcar uma situação que não é rotineira. É uma situação extraordinária, uma situação que está fora do comum. E se ela é uma situação que está fora do comum, não faz sentido que seja possível retroagir essa lei. Por exemplo, no caso da lei da Copa, que prevê alguns delitos lá, qual seria o sentido de eu prever uma pena específica para aquele momento, para aquele tempo, para aquele intervalo de tempo, se a partir desse intervalo eu passasse a considerar que aquele delito não é mais um delito e eu aplicasse a exceção da retroatividade da lei penal mais benéfica? Não faria sentido. Então, a lei temporária excepcional, ela surge em uma situação que está fora do comum. E, por conta disso, a lei que eu vou aplicar é a lei que está vigente no momento dos fatos. E isso nós chamamos de ultraatividade da lei penal. De forma geral, então, seria isso. A lei temporária tem vigência determinada, ela tem um tempo de início e uma data fim. A lei excepcional, ela vai ter a sua vigência durante a situação de emergência. E essa questão da ultraatividade, ela é muito importante, porque é um assunto muito cobrado em provas, concursos, enfim. De forma geral, seria isso, então. Agradeço pela atenção de todos e logo mais estarei postando um vídeo sobre a retroatividade, então, ou melhor, a irretroatividade da lei penal. Obrigada.